Opa, tudo bom com vocês? Vamos então começar a nossa aulinha. Hoje a gente vai tratar de sistemas físicos isolados. Beleza, esse nome é meio esquisito, né? Mas o que significa sistemas físicos isolados, né? O que a gente vai estudar? Vamos estudar conservação do momento linear. Outro nome para momento linear é a quantidade de movimento, né? A gente pode escrever aqui então conservação da quantidade de movimento. Lembre-se que a gente sempre pode fazer isso, tá ok? Lembrando uma revisão da aula passada, a quantidade de movimento é a multiplicação da massa do meu objeto vezes a velocidade dele. Então, por exemplo, se eu tenho inicialmente dois objetos, um com velocidade VA para cá e outro com velocidade VB para cá, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. E quanto é que é a quantidade de movimento de A? É a massa de A vezes a velocidade de A. E a quantidade de movimento de B? Vou escrever aqui, ó. QB é a massa de B vezes a velocidade de B. Pronto. E aí, se eu somar os dois, eu tenho a quantidade de movimento inicial do meu sistema. Tá ok? Bom, vamos voltar então. Quantidade de movimento, ela vai ser conservada. Isso é importante vocês terem em mente. E a gente vai estudar as colisões mecânicas, ou explosão. Olha, né? A musiquinha aí tá famosa. As explosões, ficou meio torto. As explosões, elas são importantes, tá ok? Então, por exemplo, pensa só num objeto, ele está parado. É uma esferinha e ela está parada. Qual que é a quantidade de movimento inicial dela? É zero, se a velocidade dela é zero. E aí acontece alguma coisa no interior dela que ela quebra. Alguma energia em que uma parte vem para cá, outra parte vem para cá e outra parte vem para cá. A soma da quantidade de movimento dessa primeira parte aqui com a soma, né, somando com a quantidade de movimento dessa segunda parte e a da terceira parte, então se eu chamar esse cara de A, esse de B e esse de C, o QA mais o QB mais o QC, como eu falei para... Opa, não deu para enxergar. Como eu falei para vocês que a quantidade de movimento inicial é zero, porque antes a velocidade é zero, a quantidade de movimento final após a explosão vai ter que ser zero. Deu para entender? Porque a quantidade de movimento, ela sempre se conserva. Eu vou repetir isso hoje umas 13.000 vezes, tá bom? E nas colisões existem três, né? As colisões elásticas, as perfeitamente inelásticas e as inelásticas. A gente vai tratar de cada tópico desses agora, tá bom? Cada tópico a gente vai tratar agora. Vamos lá. Então, partiu? Primeira pergunta que eu faço para você. Onde... Opa, partiu, eu escrevi, partiu. Onde é que os corpos colidem? Né? Por exemplo, pensa só nesse exemplo. Eu tenho aqui uma corda. E a corda ela pode ser simplificada por uma mola, tá bom? Então, essa corda, ela segue a lei de Hooke. Toda corda que segue a lei de Hooke, ela pode ser simplificada por uma mola. E aí eu tenho aqui, finge que é uma mola, tá? E aí eu tenho aqui uma força que está sendo feita por um patinador. Por que patinador? Para evitar o atrito. Então o cara tá com os patins aqui, ó. Tá no patinete dele aí, ó. E ele tá puxando pro lado de cá, tá bom? E eu tenho outro patinador aqui que tá apenas com patins, que tá puxando para cá. Só que esse cara tem uma massa MA e esse cara tem uma massa MB, elas são diferentes. Vamos supor que o cara B seja mais pesado. Então o centro de massa estará mais próximo de B. Esse é o centro de massa, certo? Quando os dois puxarem, eles vão se aproximar, certo? A gente está puxando a corda, eles vão se aproximar e vão se aproximar. E onde eles vão se encontrar? No centro de massa. Então, o ponto de encontro é sempre o centro. Vários exercícios, eles são simplificados quando a gente começa a pensar que o ponto de encontro é no centro de massa, tá? Então, às vezes vale a pena a gente ficar pensando nisso. Mas vamos adiante, vamos analisar as colisões.
Gente, sempre se lembre. A quantidade de movimento sempre, eu disse o quê? Sempre se conserva. A quantidade de movimento em uma colisão sempre, eu falei o quê? Sempre. A quantidade de movimento Q inicial é igual ao Q final, a quantidade final. Sempre, always, sempre. Riam. Riam eu pesquisei mesmo. É em irlandês. E a Riam, eu não sei qual é a língua não, mas existe. Botei no Google Tradutor. Traductor. Tá ok? Deu pra entender, né? Que a quantidade de movimento ela sempre vai se conservar, galera. Sempre. Não tenhas medo. Ela sempre irá se conservar. Então vamos. Atenção. Colisão 1. O primeiro tipo de colisão que a gente vai tratar é a colisão elástica. Vamos lá. Eu tenho dois corpinhos bonitinhos. Corpinho A, corpinho B. O corpo A está com uma velocidade VA. O corpo B está com uma velocidade VB. Então eu vou escrever aqui, ó. VA, VB. Tá bom? E aí o que acontece? Eles colidem. Pô. Bacana. Minha sonoridade aqui tá bacana. E aí depois da colisão, um vai para o lado e o outro vai para o outro. Porém, um vai para um lado com VA', não é o mesmo VA, e o outro vai para o lado com VB', um outro VB. Gente, o que mesmo sempre se conserva? Ah, lembrou, né? Que eu falei algumas vezes, olha só. A quantidade de movimento sempre se conserva. Boa. Q inicial igual ao Q final. Certo? Sempre. Porém, como esta colisão ela é elástica, como isso acontece, além da quantidade de movimento, a gente tem também que a energia cinética também se conserva, certo? A energia cinética ela também se conserva. Eu tenho que a energia cinética do meu sistema é igual, do início, né? É igual à energia cinética do final. E isso é uma restituição de 100%. Isso traz para a gente essa restituição, né? A gente vai entender um pouco mais sobre o que é essa restituição, mas é pela energia cinética ela se conservar, tá ok? Como a energia cinética inicial é igual à energia cinética final, a gente pode dizer que a restituição é de 100%, beleza? Vamos para a colisão número 2. A colisão número 2, ela se chama uma colisão inelástica. Tá aí, como tá escrito aí para vocês. Colisão inelástica. Se ela é inelástica, ela não é elástica. Então eu já sei que a energia cinética não vai se conservar. Mas, gente, o que sempre se conserva? Muito bem. Falei poucas vezes hoje, né? A quantidade de movimento sempre se conserva em colisões. Sempre. Então vamos entender como é que é inelástica. Eu tenho meu corpo A como um VA, meu corpo B com um VB, e eles vão e colidem. Crack, shit. Só que essa colisão, você tá vendo aqui que deu uma merda aqui, né? Tá dando um nheco-nheco aqui, ó. Esse nheco-nheco aqui, ele é uma deformação. O que sempre se conserva, jovem? A quantidade de movimento. Bacana, acertou. E aí, ó, quando os dois colidem, olha o que acontece. Eles ficaram deficientes agora, tá vendo? Eles não estão mais inteiros, perderam, foram amassados. Essa colisão acontece, por exemplo, sei lá, bolinha de massinha, né? Quando você bate numa na outra, pode ser que elas grudem, não seria esse exemplo, não seria esse se elas grudarem, tá? Mas pode ser que elas apenas sejam danificadas. E aí, quando são danificadas, a quantidade de movimento ela sempre se conserva, porém, aqui a energia cinética ela não se conserva. Por que não se conserva? Olha só. Você concorda que a energia do sistema de antes, a energia do sistema, tá bom? Eu tenho aqui uma energia inicial cinética para VA e para VB. E aí bateu e parte dessa energia cinética, ela serviu para fazer essa deformação. Parte dessa energia cinética, tá? Gente, voltando aqui na colisão número 1. Quero falar um negócio importante. A colisão número 1, eu desenhei pou. Porém, isso aqui só foi um desenho que eu acabei errando, né? Não vai ter barulho. Porque para ter barulho, eu teria que tirar parte da minha energia cinética e transformar em energia sonora.
Mas como a energia cinética que se conserva, não vai poder ter barulho, né? É energia elástica. Seria uma colisão elástica. Então vamos voltar para a colisão inelástica. Nós temos então que a quantidade de movimento vai se conservar, porém a energia cinética do meu sistema não se conserva. O motivo dela não se conservar simplesmente porque eu perdi um pouquinho de energia nessa deformação dos objetos. Tá ok? A restituição aqui é entre 0 e 100%, tá bom? A restituição ocorre entre, eu escrevi entre 0 e 100%, tá ok? E vamos para a última. Assim, eu não falei, a energia cinética inicial é maior do que a final, porque a cinética inicial aqui, ó, perdeu ao deformar, beleza? Porém, a quantidade de movimento, ela sempre é igual. E vamos agora para a colisão número 3, a colisão que a gente chama de perfeitamente inelástica. A colisão perfeitamente inelástica, o que sempre, se você errar, eu vou apelar? Né? A quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Tá ok? Aí eu escrevi aqui se tu, isso aqui é tu. Se tu errar, eu vou apelar, meu filho. Então, ó, tem o VA, tem o VB, o bloco A e o bloco B. E aí, ó, putz, crack, já era, grudou. E aí, quando gruda, a gente vai ter que VA e VB, eles vêm pra cá com uma velocidade que eu chamei de Vx, né? E a restituição aqui é de 0%, porque grudou, ficou totalmente grudado, entendeu? Porém, a energia cinética também não se conserva. Também foi por causa daqui, tá bom? A energia cinética não se conserva. A gente tem que a energia cinética inicial do meu sistema, aqui, né? Na parte 1, seria essa aqui a parte 1. Na parte 1, ela não é a mesma da parte 2. Beleza, galera? Então essas foram as colisões. A gente ainda tem mais umas coisinhas para tratar. Eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito grande. Um abraço.